Evangelho de Mateus 5, versículo 10 a 12, queridos, estamos aí numa série sobre o Sermão do Monte. Diz assim, queridos: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. A versão deve ser bem-aventurados, né? Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Senhor Jesus, essa é a Tua palavra, saída dos Seus lábios, Senhor, para a nossa vida. Fala com a Tua igreja, Senhor, nessa manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, queridos. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 9 a 10, no famoso sermão escatológico do Senhor, ele disse o seguinte: vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Palavra do Senhor. Mateus 10, 28, o Senhor Jesus disse também o seguinte, preste atenção: não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos, textos como esses que eu acabei de ler sustentaram nossos irmãos do passado e sustentam muitos de nossos irmãos do presente, em meio ao sofrimento, em meio à calúnia, em meio à tortura e em meio à morte. O que Jesus disse aqui se cumpre literalmente, se cumpriu no passado e tem se cumprido atualmente. Por exemplo, no ano 161 da era cristã, caso real, Marco Aurélio Antonino subiu ao trono do Império Romano. Foi um dos imperadores, o quarto imperador a se levantar contra a igreja do Senhor. Ele era um homem culto, estudioso, um filósofo, mas ao mesmo tempo violento, severo, covarde, cruel. Ele foi um dos imperadores mais impiedosos da história contra os cristãos. A maldade nessa época chegou a tal ponto que nas arenas romanas, para onde eram levados os cristãos, eles eram martirizados, e os espectadores, naquela época o entretenimento era isso, ir para a arena ver crente morrer. E os espectadores, eles estremeciam de horror ao contemplar o sofrimento dos cristãos. Por exemplo, alguns dos mártires, eles eram obrigados a passar com os pés feridos em cima de pregos pontiagudos, espinhos e cacos de vidro. Isso aconteceu, não é história de pescador. Outros eram açoitados ao ponto de ficarem expostos seus nervos, veias e tendões. Sofrimentos por causa da justiça, por amor a Jesus. E foi nesse contexto que uma viúva chamada Felicidade, ela foi martirizada juntamente com seus 7 filhos. Ano passado, retrasado, nós chegamos a colocar um pouquinho da biografia de Felicidade e seus 7 filhos. É o nome dela, Felicidade. Tinha tudo para ser tristeza, mas Felicidade. Ela foi martirizada. O imperador, ele foi informado que essa família se recusava a adorar os seus deuses. O imperador que eu ora menciono, Marco Aurélio. E eles estavam evangelizando muito em Roma. Eram 8 evangelistas por excelência. E Públio, o prefeito de Roma, ele foi encarregado de interrogar essa família, saber por que eles estavam desobedecendo a ordem de um rei. E como ela tinha uma boa reputação entre o povo, ela era uma mulher rica,
O interrogatório começou de forma branda, suave, calma, serena e tranquila. Esse prefeito fazia promessas e mais promessas se ela simplesmente, juntamente com sua família, negasse a fé e parasse de pregar e oferecesse incenso aos deuses de Roma. Como ela não cedeu, como ela não voltou atrás na sua fé, na sua determinação, o Públio passou a gritar e passou a ameaçar com torturas severas e terríveis, tanto ela quanto os seus 7 filhos. E ela respondeu o seguinte ao prefeito: o Senhor não me convencerá com promessas e nem com ameaças. Tenho experimentado em meu coração o trabalho do Espírito Santo, que me dá poder e me prepara para as terríveis torturas que possam vir. Poder de Deus. E com a ajuda do Senhor, disse ela, eu posso suportar tudo o que me fizer e ainda permanecer firme na confissão da minha fé até o fim. É tipo assim: vocês podem tocar no meu corpo, mas não tocam na minha alma. Vocês podem calar minha voz temporariamente aqui na terra, mas eu vou continuar louvando e adorando o Senhor por toda a eternidade. No dia seguinte, diante do tribunal, Públio declarou o seguinte: muito bem, mulher, se você quer morrer, morra sozinha. Quer morrer, morra sozinha, mas tenha compaixão pelo menos dos seus filhos, dos seus 7 filhos. Aconselha eles a salvarem a própria vida, sacrificando aos deuses e negando a Jesus. E a resposta dela foi a seguinte: prefeito, sua compaixão é pura maldade e o seu conselho é pura crueldade, pois se meus filhos sacrificarem aos deuses, estarão com isso entregando a vida aos demônios do inferno. Esses são os seus deuses, os demônios do inferno. Então, voltando seus filhos, Felicidade disse o seguinte: fiquem firmes na fé, meus filhos, não recuem. Jesus e os seus santos os aguardam no céu. Portanto, lutem bravamente por sua alma e mostrem sua fidelidade a Jesus, o nosso Senhor. Não retrocedam, não voltem atrás, vão em frente, sigam adiante na fé de vocês. O homem pode tocar o corpo de vocês, mas não toca na sua alma. E nesse momento o prefeito gritou, dizendo o seguinte: mulher, como você encoraja seus filhos a desafiar os mandamentos do imperador na minha presença? Que ousadia é essa? Você está maluca? Não seria melhor que os aconselhasse a ser obedientes em vez de rebeldes? Depois disso, o prefeito ainda interrogou Felicidade, interrogou cada um de seus filhos também de maneira particular, fez promessas, fez muitas ameaças, mas tudo em vão. Frustrado por não conseguir aquilo que queria, Públio enviou uma nota ao imperador dizendo que aquela família continuava obstinada em sua fé em Jesus. Tipo assim, eles não retrocederam, eles não, como diz, não arregaram, não voltaram atrás. Então o imperador Marco Aurélio sentenciou a todos à morte. E na sentença, o mais hilário, mais incrível, é que Felicidade morreria por último, após presenciar a tortura e a morte de um por um dos seus filhos. Nos 4 meses seguintes, as sentenças foram executadas. Enéros, o mais velho, foi açoitado na frente da mãe e dos irmãos. Na ponta do chicote havia uma pequena bola que dilacerou quase todo o corpo daquele rapaz. Félix e Felipe foram espancados com paus até a morte. Silvano foi jogado de um penhasco para morrer num precipício. Os 3 mais novos, Alexandre, Vital e Marcial, foram trazidos um a um diante da sua mãe e mortos. Por fim, em meio a lágrimas, depois de presenciar a morte dos seus 7 filhos, Felicidade, já ansiosa por se encontrar também com Jesus, ela foi decapitada com a mesma espada que havia sido usada para matar os seus 3 últimos filhos.
Mateus 16, versículo 25 a 26 diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em resposta ou em recompensa da sua alma? Aí surge uma pergunta, queridos: por que tanta maldade contra o crente, tanto ódio, tanta perseguição? Por que tanta violência? Por que os crentes, no decorrer da história, eles são tão odiados, tão desprezados, tão maltratados, como foram aqui Felicidade e os seus 7 filhos? Era de se esperar, dentro de uma lógica humana, racional, de alguém que tem noção, que uma pessoa que possuísse qualidades tão nobres como misericórdia, mansidão, humildade, pacifismo, recebesse em troca não a morte, não a calúnia, não a perseguição, mas o aplauso, o reconhecimento, o respeito e a tolerância. Era de se esperar que uma pessoa que ora por seus governantes, como sempre foram os cristãos, independente do partido, independente da bandeira levantada, o crente ora, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, ele ora por seus governantes. Um cristão que paga seus impostos, um cristão que não rouba, não mata e vive sempre para promover a paz, era de se esperar que ele recebesse a mais honrosa das condecorações, e fosse respeitado dentro da sociedade. Mas acontece justamente o contrário. O crente, ele é perseguido, o crente, ele é caluniado. Talvez você até ache que não. Pastor, eu acho que todos gostam de mim. Você é que não sabe, de repente a gente às vezes não tem ideia do que falam de nós pelas costas. Não? Bem, espero que não por sermos vacilões, mas por andar com Cristo. E as pessoas nos caluniar, falar mal, ser maltratado, desprezado. E muitas vezes a pessoa é morta por um único motivo: praticar a justiça, fazer o que é certo e não se nivelar ao sistema mundano da nossa sociedade pervertida. E mais, queridos, o crente é uma pessoa simples, ou deveria ser, Ele é uma pessoa humilde. Ele não ostenta, não é o crente ostentação, não ostenta, vive a vida sossegada no lar. Ele cultua seu Deus diariamente, foge do pecado todos os dias e corre para Deus toda hora. Não parece aí, mas esse estilo de vida aqui, simples, produz no coração de muitos um sentimento de ódio, um sentimento de repulsa, de inveja, maldade e desejo de matar. Tipo assim, como que ele consegue, tendo tantas dificuldades, tantos apertos? Me fez lembrar de um pastor, dentro de um ar-condicionado, num luxo, e ele olhou pela janela, do púlpito dele, do gabinete pastoral, e viu um irmãozinho em cima de um telhado, um sol de 40 graus, irmãos ali fazendo telhado, louvando a Deus, adorando a Jesus. E ele ali estava reclamando, preocupado com muitas coisas. Ele falou: meu Deus do céu, aquele irmãozinho está ali, olha que pindaíba, que dificuldade, um calor desse, torrando os cérebros, e ele está ali alegre, está ali louvando ao Senhor. E isso às vezes irrita, não só o ímpio, mas às vezes até muitos crentes ruins. A luz de muitos cega o entendimento ou os olhos de muitos. Por exemplo, queridos, em 180 da era cristã, milhares de pessoas foram mortas diariamente por não terem feito nada, simplesmente nada, contra as autoridades romanas da época. Um famoso erudito chamado Plínio o Jovem, homem estudioso, um homem muito famoso, vendo essa covardia, ele escreveu ao imperador Trajano em defesa dos cristãos. E nessa carta, Plínio defendeu os cristãos dizendo que eles pagavam seus impostos. Tipo assim, foi o advogado deles, e não era crente. Mas os crentes pagavam impostos, eram cidadãos de bem, honestos, de família, não roubavam, não matavam, não mentiam, e ainda por cima, oravam pelo imperador. O imperador, eles oram pelo Senhor. Relatou também qual era o estilo de vida desses crentes, e esse relato é histórico. Diz assim:
Eles costumam reunir-se em determinados dias, antes do amanhecer, e repetir juntos uma oração que honra a Cristo como Deus. Eles se comprometem a não cometer maldade alguma, a não roubar, furtar ou adulterar. Eles se comprometem também a nunca mentir e jamais defraudar alguém. Feito isto, costumam separar-se e voltar a reunir-se depois para uma inocente refeição em comum. Esses eram os crimes dos crentes daquela época. Eles eram mortos por causa disso aqui. Simplicidade de vida, não faziam mal a ninguém. E essas atitudes nobres eram o motivo para provocar a ira dos pagãos. A piedade, queridos, sempre provoca o antagonismo do mundo. A piedade sempre provoca o antagonismo do mundo. A verdade incomoda o mentiroso. O perdão é uma afronta ao ímpio que é insensível. A fidelidade de um marido para com a sua esposa ou da esposa para com seu marido é terrível. É como vinagre, pimenta no olho da pessoa, para alguém que vive na prática do adultério ou na prática da fornicação. O amor é como um ácido no coração daquele que está com o coração cheio de ódio, cheio de vingança, sangue nos olhos. Por exemplo, no ano de 1900, aconteceu uma revolta nacionalista na China, fato real também. Essa foi a chamada revolta dos Boxers. Cerca de 230 estrangeiros foram assassinados, literalmente, e muitos cristãos foram martirizados. Conta-se que só numa escola missionária foram mortas 93 pessoas, jovens missionários, da idade de Manu, que está lá no sertão do Ceará. Como se deu isso? Os rebeldes cercaram a escola por todos os lados, deixaram apenas uma saída e colocaram nessa saída uma cruz de madeira no chão. Quem saísse pela porta e pisasse na cruz, seria livre. Ou seja, pisar naquela cruz, naquele contexto, seria negar Cristo, seria cuspir no rosto de Jesus, seria apostatar da fé. 7 estudantes pisaram na cruz e foram para casa livres e soltos, amaram a própria vida. A 8ª, uma menina cheia do Espírito Santo e com amor profundo a Jesus, rodeou a cruz com todo cuidado e foi a primeira a encarar o paredão de fuzilamento. Ela foi morta. Os 92 alunos seguintes fizeram o mesmo e foram fuzilados de maneira covarde. Isso é fato, isso é história. Pessoas que morreram foram perseguidas por amor a Jesus. Eu vou ler novamente dos textos que li no início, só para ficar bem frisado, enfatizado, e você ficar pensando nele o dia todo. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera na terra? Não, no céu. A recompensa não é aqui. Até porque, pare para pensar, todos nós um dia morreremos. Aqueles que foram martirizados só foram antecipados para a glória. Foram mais rápido, foram na frente, pularam a fila. Mateus 24, 9 e 10, vou ler novamente. Vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Todo o mundo. Muitos se afastarão de mim. Por causa da perseguição, muitos se afastam. Muitos retrocedem. Tem gente que larga Jesus porque perdeu o emprego. Tem gente que larga Jesus porque ficou doente. Tem gente que larga Jesus porque brigou com a namorada. Não vai abandonar quando for colocado contra a parede, a sua fé for posta em jogo. Muitos abandonam. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. E Mateus 10, 28, mais uma vez, não tenham medo dos que querem matar o corpo
eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Está vendo? A quem temos que temer? Temam a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Perguntaram certa feita a um pastor, eu já fiz esse comentário muitas vezes, pastor Francisco Leonardo, o seguinte: pastor, se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? Essa é a questão que geralmente nós levantamos, né? Brasil, por exemplo, não tem uma perseguição velada, direta. Não é proibido ser crente no Brasil, né? E tem gente que fala assim, mas se tivesse uma perseguição, aí sim, a igreja seria mais fiel. Tinha que ter aí, né, um governo tirânico, comunismo entrar no Brasil, aí sim, né, muitos iam se tornar fiéis. A resposta do pastor foi a seguinte: não, se ela fosse mais fiel, aí sim, ela seria mais perseguida. Ou seja, a ausência de perseguição na nossa vida é por falta de fidelidade. Nós somos muitas vezes aplaudidos, né, ovacionados, pessoas batem palma para a gente, porque muitas vezes o evangelho que nós vivemos é meio barro, meio tijolo, né? Como muitos dizem, cristãos meia boca. Então, cristão meia boca não produz o ódio, não mexe com o inferno, não mexe com o inferno. Queridos, a perseguição não é uma varinha mágica, que quando tocada em alguém, produz assim instantaneamente fidelidade, santidade e muito menos um amor profundo a Deus. A perseguição não produz a fidelidade, a perseguição apenas revela o fiel. A perseguição apenas revela o verdadeiro crente e mostra com cores vivas quem realmente ama a Jesus. Quando somos fiéis a Deus, de verdade, o mundo vai nos odiar. O inferno vai se levantar. Aí a pessoa fala assim, então pastor, eu vou continuar sendo meia boca. Eu quero procurar sarna para me coçar, não. Só que o crente meia boca, a problemática é que não há garantia que ele vá até o fim, né? Não há garantia, porque crente meia boca, ele tende a se desviar muito fácil da sua fidelidade a Deus. Queridos, quando decidirmos de verdade andar em santidade, quando decidirmos de verdade fugir de todo tipo de pecado, quando decidirmos, custe o que nos custar, falar sempre a verdade, seremos perseguidos, caluniados e muitas vezes mortos. Faça isso, faça o teste. Quando não compactuarmos com o pecado na vida pessoal, com o roubo no trabalho, com a mentira ou a fofoca na escola, você vai ser perseguido. Quando decidirmos levar Deus a sério, seremos taxados de santarrões, bitolados, fanáticos, aleluias, os quentinhos e outros títulos honrosos. Isso porque o crente verdadeiro sempre será uma pedra no sapato do ímpio. Sempre. Isso porque, queridos, o verdadeiro crente sempre será aí uma contradição. Ele sempre será na vida daquele que vive uma vida de pecado. Ele vai deixar sempre essa pessoa assim com a pulga atrás da orelha. Por que ele é assim? Por que esse crente aí, ele continua adorando a Deus e ele ganha o mesmo que eu, ganha pouco, muitas vezes? Eu conheço das lutas dele e ele continua indo à igreja, continua orando, continua honrando o seu voto lá no altar, em honrar e respeitar o cônjuge. Queridos, a vida do cristão sempre vai condenar o pecado do ímpio. Não falando, não pregando, mas vivendo em santidade. Isso gera o ódio.
Por exemplo, quando o cristão vive para o lar, é fiel ao seu esposo ou marido e procura fugir da aparência do mal, isso para o ímpio é desconfortável. Sabe por quê? Porque o cristão é diferente. A Bíblia diz que ele é diferente. É diferente. É uma nova criatura, é uma nova pessoa. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém. Seus pensamentos, suas atitudes, suas reações são diferentes dos não cristãos, ou deveriam ser. Seu padrão de vida é uma ofensa ao padrão de vida do ímpio. Lembram do primeiro homicídio da terra que aconteceu? Primeiro homicídio, Abel foi assassinado por seu irmão Caim. Por quê? Porque as obras de Abel eram justas e as obras de Caim eram más. A luz de Abel cegou Caim. As virtudes de Abel embruteceram o coração de Caim. A bondade de Abel azedou o coração de Caim. 1 João 3, 11 a 13 diz o seguinte, interessante: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, concluiu o apóstolo João. Agora, sabe qual é a grande verdade? Muitas e muitas vezes as virtudes do outro nos afligem mais do que as nossas próprias fraquezas, mais do que as nossas próprias mazelas. O sucesso dos demais muitas vezes nos atormentam mais do que o nosso fracasso. A fidelidade de Abel para com Deus, o texto diz, gerou no coração de Caim ódio, inveja, despeito, perseguição e, por fim, a morte. Foi um mártir, né? Morreu por sua fé. Amado, você que lê a Bíblia com certeza está familiarizado com o risco que é ser cristão. Quem não lê a Bíblia vive no mundo das maravilhas, né? Agora, quem lê a Bíblia sabe do risco que é ser cristão. Não é fácil. Sua cabeça pode estar a prêmio. João Batista, por denunciar o pecado do rei Herodes, lembram? Ele foi o quê? Degolado, perdeu a cabeça, mas ganhou uma coroa. Aleluia. Aliás, a primeira vez que eu vi alguma coisa de Bíblia, né, que eu abri a Bíblia foi através da música do Legião Urbana. Mas que eu vi uma encenação foi numa aula sobre... Antigamente tinha aula religiosa, né? Como que era o nome? Hã? Religião ou moral? Religião. E a primeira imagem que tinha lá era uma bandeja com a cabeça. E era a cabeça de João Batista. E ali era aula de religião, isso mesmo. E aí me impactou, falei, caramba, o negócio de ser crente é meio complicado, né? Tiago, lembram? Foi decapitado a mando do rei Herodes. Atos 12, depois dá uma lida. O apóstolo Paulo foi caluniado e preso como líder dos incendiários de Roma, segundo a história. Seu fim aqui nessa terra foi ser o quê? Degolado. Mas também ganhou a coroa da vida. O que falar, mais recentemente, dos 21 cristãos egípcios que foram sequestrados e decapitados pelo Estado Islâmico em 2015. Antes de serem executados, eles foram torturados e pressionados a negar a fé em Jesus. Nenhum deles voltou atrás, nenhum deles apostatou, e todos foram mortos diante das câmeras. Filmaram, cada um deles sendo mortos. Seus corpos só foram encontrados 2 anos depois, em 2017, e foram devolvidos à família em 2018 para o enterro. Ou seja, queridos, as perseguições e mortes do passado são mais atuais do que nós imaginamos. Mais atuais do que imaginamos. Sendo assim, podemos também um dia sermos degolados, apedrejados, por que não?
podemos ser, como Estevão, apedrejados. Leia depois Atos 7, primeiro mártir da história, né, ali em Atos. Por que não? No período de Nero, imperador louco, houve uma variedade de forma. Assim, eles tinham toda uma técnica de aprimorar a maneira em que eles fariam os cristãos sofrerem. E Nero foi assim, né, diabólico nesse quesito. Ele mandava envolver os cristãos em breu e usava eles como tochas para iluminar o seu jardim. Ele mandava costurar os crentes em pele de animais e depois lançava para os cães selvagens para os cães comerem. Os crentes eram esfolados vivos. Colocava-se chumbo derretido nas partes íntimas dos crentes. Tudo por invenção desse cidadão chamado Nero. E eu não vou nem falar mais, porque as descrições que o historiador John Fox faz da crueldade de Nero faz com que careca arrepie o cabelo. Terrível, terrível. E mais, queridos, a perseguição a crentes nem sempre leva à morte, né? Nem sempre. Ah, pastor, então quer dizer que por ser crente, ser fiel, você é morto? Não. Às vezes a perseguição vem em forma de calúnia, difamação, né? Disse-me-disse, violência, fofoca. Ela pode vir através de piadas. A perseguição pode vir através de deboches, insultos. Talvez você não saiba, mas você de repente é caluniado. Teu nome corre solto pela boca do povo aí da vizinhança. John Wesley, por exemplo, foi duramente perseguido em sua época. Era comum, em meio à pregação, ele receber ovo podre, tomate estragado ou pedradas. Em certo culto, um homem estava com o bolso cheio de pedras para atirar em John Wesley. Cheio de pedras. Está pronto, já ali, já mirando. E ele, sem saber de nada, pegou a Bíblia e leu o texto do sermão, que dizia: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E o homem ficou tão envergonhado que tirou todas as pedras do bolso, uma por uma, e resolveu escutar atentamente o sermão e se converteu a Cristo. Falei, caramba, como que ele descobriu que eu estava com pedra no bolso? Jesus é bom. Certa feita, um jesuíta gritou para John Wesley dizendo o seguinte, no meio da pregação: você é um hipócrita, você é um demônio, você é um inimigo da igreja. Essa doutrina que você prega é falsa, não é doutrina de Deus, mas pelo contrário, é digna de toda a condenação, é doutrina do diabo. Tudo isso aqui é light, perseguição de palavras, pedradas, levou muitas, mas ele morreu sem ser um mártir. Nem todos vão ser martirizados, amém, querido? Só para tranquilizar aqui quem tem medo de morte. Mas o ponto é, temos que estar preparados para tudo, queridos, para tudo. Agora, o nível mais profundo da perseguição, já estou terminando, não tem como negar, é o martírio, é o mais profundo. No martírio, avaliamos o grau da nossa fé, avaliamos até onde vai o nosso amor por Jesus. A vantagem, se é que há, e há todas, Jesus disse que é bem-aventurado, a vantagem do martírio é que o crente, ele entra mais rápido na glória, vai direto para o céu, é uma certeza. Às vezes ficamos com pena, tristes por aqueles que morreram de maneira trágica por amor a Cristo. Só que, queridos, a morte para o cristão não é uma fatalidade, uma desgraça, uma derrota. A morte para o cristão é uma promoção. Promovido. Quando Paulo escreveu sua carta a Timóteo, ele estava em Roma. A qualquer momento sua sentença poderia sair. Se fosse absolvido, continuaria vivendo para Cristo, mas se fosse condenado e morto, estaria com Cristo na glória, e essa era a convicção dele. Morrendo ou vivendo, tanto faz, o que vier para mim é lucro, é bênção. Por isso ele disse lá em Filipenses 1, 21 a 24, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que há de escolher. Ora, de um lado ou outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Então ele estava em dúvida. Se eu morrer, amém, vou estar com Cristo. Se eu viver, eu vou estar servindo os irmãos.
Salmo 116, versículo 15 diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Por outro lado, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que será? Se para o santo a morte é preciosa para Deus, é porque vai estar com ele. Agora, Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque quando o ímpio morre, ele vai para o inferno, né? Se todos morressem e fossem para o mesmo lugar, não haveria preciosidade na morte do justo e nem um lamento da parte de Deus pela morte do ímpio. Questão de raciocínio. Então, queridos, quando a perseguição é seguida de morte, isso significa promoção, bem-aventurança. A perseguição é uma das consequências naturais da vida cristã. A inimizade do mundo é prova clara de que estamos andando no caminho certo, de que somos identificados com Jesus. Mas, mesmo que tenhamos que sofrer por Cristo a vida toda, isso não se compara com a eternidade que teremos junto dele lá em cima. Certo mártir, antes da morte, disse o seguinte: o som das correntes me prendem e é música para mim. Quanto conforta a boa consciência! E beijando o poste que seria amarrado e logo em seguida queimado vivo, ele disse: não vou perder minha vida, e sim trocá-la por uma outra 1000 vezes melhor. Ao invés de carvões, terei pérolas. Mais uma vez, Mateus 10, 28. Não temas o que matam o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Temam antes aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Então, queridos, finalmente concluindo, quando a perseguição chega ao nível da morte, ela atinge somente o corpo, como diz aqui o Senhor Jesus. Mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos morrer. Se tivermos a morte de Marte, quão bela será essa morte? É melhor sofrer aqui na terra por causa da justiça, da verdade, por fazer o que é certo e ser salvo, do que viver uma vida tranquila, sem perseguição, sem problemas, mas no pecado, na mentira, na falcatrua e no fim ir para o inferno. É melhor sofrer com Deus e com a verdade do que prosperar com a mentira, pois a perseguição é transitória, mas a glória dos fiéis será eterna. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Vamos ficar de pé? Vou deixar só 4 perguntas para você pensar durante o dia. Por que será que no Brasil ninguém quer matar mais os crentes? Por que em nossa nação os crentes são tão elogiados, aplaudidos, famosos e participam até de programas de auditório sem nenhum problema? Né? Então lá normal. Se fôssemos mais fiéis, seríamos mais perseguidos? Ou se fôssemos mais perseguidos, seríamos mais fiéis? Pai amado, em nome do Teu Filho, Te louvamos, Senhor, por esses textos que lemos, pelas histórias. Que o Senhor venha ungir, Senhor, a nossa vida, nos capacitar, Pai. Sabemos, Pai, que a nossa cabeça pode estar a prêmio. Sabemos, Senhor, não sabemos na verdade o futuro, mas o que a Tua palavra diz é que se formos fiéis, de uma maneira ou de outra, nós seremos perseguidos. De uma maneira ou de outra. Podemos até não ser mortos por conta da do nosso país, que é um país livre na pregação do Evangelho. Mas seremos caluniados, perseguidos, seremos maltratados, zombados, farão piadas de nós, nos escarnecerão. Agora, quando falta, Senhor Deus, a piedade, a perseguição também se vai. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, Senhor.